E próxima notícia aqui, Vingadores Ultimato, por que Homem de Ferro precisou morrer? Ganha uma explicação chocante, chocante, chocrível. Ganha uma explicação chocante. Meteu um chocante aqui. Eu quero saber se esse chocante vai se pagar, o Fernando Pimenta. É mais uma vez o Fernando Pimenta, hein? Aquele que bate o escanteio e corre para cabecear. Aquele que recebe, levanta e corta. Aquele que faz o toco e já faz a cesta na mesma tabela. Fernando Pimenta, diga pra gente aí no seu subtítulo, se ele é igual ao seu título. Vingadores Ultimato, por que o Homem de Ferro precisou morrer? Ganha explicação chocante. Veja nova explicação chocante. É a inteligência artificial que faz os textos do Fernando Pimenta, não é possível. Veja nova explicação chocante. Por que o Homem de Ferro precisou morrer em Vingadores Ultimato? Saiba mais. Beleza, então, ele faz o... Ele tem... Assim, o Fernando Pimenta escreve duas opções de texto pro editor dele. O editor dele aprova a primeira, ele usa a segunda para fazer um subtítulo. Que é a mesmíssima informação. E eu falo isso faz tempo já. Vingadores Ultimato é sem dúvida o maior evento de toda a história da Marvel. Ó, o Fernando Pimenta já começa dando o julgamento de valor dele de novo. Algo que o estúdio pretende superar nos próximos filmes da equipe. O filme é visto como um dos melhores para os fãs, sendo um desfecho digno da saga do infinito. Além disso, também uma despedida emocionante para os Vingadores, como Homem de Ferro, Capitão América e Viúva Negra. O herói interpretado por Robert Downey Jr. se despediu do MCU após 11 anos. Sua morte já havia sido preparada para o público um ano antes, em Vingadores Guerra Infinita. Em Guerra Infinita, o Doutor Estranho enxerga mais de 14 milhões de possibilidades e só encontra um futuro possível onde os Vingadores derrotarão Thanos. Sendo assim, logo ele quebra sua palavra de que não salvaria a vida do Homem de Ferro pela proteção da Joia do Infinito. Hã? Por que o Homem de Ferro precisava morrer? Vamos lá. De acordo com o Screen Rant, isso aqui é a matéria do Screen Rant que eles traduzem, há uma nova explicação sobre por que Doutor Estranho ter salvo o Homem de Ferro em Guerra Infinita e reservado, entre aspas, sua morte para Vingadores Ultimato. Porque ele salva no Guerra Infinita, né? Porque ele tinha que morrer só no Ultimato, porque ele tinha que estalar os dedos. Ele viu isso acontecer, então ele tinha que proteger o Homem de Ferro para dar certo ao futuro. Segundo a teoria, além de derrotar Thanos, havia um fator maior que envolve a morte de Tony Stark, que o Doutor Estranho previu. O risco que o próprio herói apresentava para a Terra. Por exemplo, após a batalha dos Vingadores contra Loki e os Chitauris, no primeiro filme, o Homem de Ferro passou os anos seguintes. O Homem de Ferro passou os anos seguintes tentando construir uma armadura para a Terra. Isso resultou na criação de Ultron, que se tornou outro grande vilão da equipe. Após toda essa ameaça apresentada pelo Thanos, seria plausível que o Tony viesse com alguma outra invenção e que pudesse dar errado novamente. Além disso, indiretamente ou não, o personagem foi responsável pela origem de outros vilões, como Aldrich Killian e o Mistério. Além disso, poderia haver a possibilidade de, após Vingadores Ultimato, o próprio Tony se tornar um vilão. Em Vingadores 5, por exemplo, iremos ver uma variante do personagem transformada no vilão do Destino. Isso aqui não tá... Gente, Fernando Pimenta. Fernando Pimenta, você tirou isso aqui do sovaco, Fernando Pimenta. Ninguém disse isso ainda, muito pelo contrário. Não estou dizendo que vai ser ou não vai ser, mas as informações que a gente tem aqui, que eu tenho, você tem, a não ser que o Robert Downey Jr. te ligou, Fernando Pimenta. Não vai ser variante do Tony Stark não, tá? Essa notícia aqui, então, ela é meio estranha. Pode ser que o mesmo fosse acontecer na Terra 616 e o Doutor Estranho decidiu matar dois coelhos com uma cajadada só, literalmente. Literalmente é muito bom, né? Impedir o Thanos e a possível ameaça futura do próprio Tony. Literalmente é se ele pegasse dois coelhos com a cajadada só, o Fernando Pimenta. O literalmente aqui... Doutor Estranho decidiu matar dois coelhos numa cajadada só. Literalmente. O que quer dizer isso? Ele pegou um cajado e matou dois coelhos no filme. Não aconteceu isso? Então não é literalmente, é figurativamente que isso quis dizer. Ele decidiu matar dois coelhos numa cajadada só, figurativamente. Que literalmente, tá maluco? Tá maluco, Fernando Pimenta? Literalmente é se ele fosse o assassino de coelhos. Aqui o senhor
senhor deu uma vacilada em nome do vício de linguagem. Então, depois de matar 2 coelhos, com porrete, o Doutor Estranho, que acharam? Bom, eu entendi aqui o que o Fernando Pimenta trouxe pra gente, que o Screen Rant trouxe antes. É o seguinte, quando o Doutor Estranho diz que só viu uma realidade e os Vingadores vencem, essa realidade o Tony Stark morre. Né? Nessa realidade o Tony Stark morre. Então, porque em outra realidade, pelo que eu estou entendendo aqui, apesar de vencerem o Thanos e apesar do Tony Stark viver, ele ainda vira o Doutor Destino. Né? Ou ele vira o Doutor Destino depois da vitória do Thanos. Porque o Thanos não queria acabar com o universo, né? Ele só queria balancear. Ele queria dançar e curtir muito Soul Brother. Ele queria, então, diminuir a galera do planeta, não, do universo, e cada um viver sua vida. Às vezes, nessa vida aí, o Tony Stark vira o Doutor Destino. E aí ele volta para atormentar os Vingadores no outro universo. Só se foi isso. No caso de ser o Tony Stark do Doutor Destino, que não tem nada, repito, indicando para esse lado. Não quer dizer que não vai ser. Vai que. Ainda não estão escrevendo o roteiro. Mas parece que não vai ser variante não, tá? Então essa teoria aqui foi pro ralo. Embora, em alguma outra realidade onde o Thanos vence, talvez o Tony Stark se transforme no vilão. Sim. E seja chamado do Destino? Sim. Não acho que vai ser esse de Doomsday. Que tá pintando que não vai ser isso não. Vai ser um cara lá do universo Quarteto Fantástico. Não vai ter nada a ver com o Tony Stark. Só vai ser o mesmo ator por conta de um golpe publicitário da galera que ia no cinema para poder ver o Robert Downey Jr. fazendo outro personagem. A coisa vai ficar mais clara, né, à medida que for avançando os filmes. E a gente vai descobrir a verdadeira verdade a partir daí, tá? Então, tá lá. Ele falou assim, ó, Tony Stark vai precisar, porque senão ele vira vilão. Meio mórbido, né? O Doutor Estranho trazia essa... Doutor Estranho, você não viu nenhuma realidade onde você morre, não? E aí fica tudo bem? Essa aí eu quero ver você manter. Você deve ter visto, mas fingiu que não viu, né? Fingiu que não viu, fez assim, ó. Opa, passou. Ah, essa aqui é boa. Essa aqui o Tony Stark morre. Não sou eu. Então eu vou contar pra todo mundo que eu só ia ter essa. Aquela outra ali eu vou esconder, ninguém precisa saber. Stephen Strange. Tô te sacando, tô te sacando.